E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live diária em tempos de quarentena. A live aqui hoje vai ser sobre a leitura de poemas, como ler bem poemas. O meu querido Henrique Saraiva já entrou aí. Tudo bom? Grande Henrique. Beleza? Esperando a galera chegar. O Niel Cosme também entrou aí. Sejam muito bem-vindos. E a live de hoje será com o Roberto Malê, um cara fantástico, um cara que tem um trabalho fantástico aí, falando da voz, falando da leitura de poemas. As suas leituras de poemas também são fantásticas. Tudo bom, meu querido? Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite, meu querido. Tudo certo? Me desculpa por não ter me apresentado antes. Às vezes eu esqueço assim dessas coisas. Não, tudo bem. Tudo bem, mas como eu não achei no teu perfil o teu nome, eu Ficou meio perdido. fiquei perdido. Bom, para quem está vindo pelo perfil do Malê, eu me chamo Matheus Araújo. Sou basicamente professor de literatura e ensino aqui no Instagram, aqui no Instituto Dom Literário, por que a literatura faz bem e como a gente tem que extrair aquilo que está de bom na literatura para que isso realmente entre na nossa vida. Resumidamente, é isso que eu faço aqui, isso que eu tento trazer para vocês. E já estou há algum tempo fazendo isso, né? Uns 2 anos aqui no Instagram, nesse Instagram específico, mas já tive outros projetos, né? E tem o Dom Livreiro também, o Fernando já conhece o Dom Livreiro, que é a minha livraria e tal. E, Malê, se apresente, por favor, para o pessoal que ainda não lhe conhece, está vindo aqui do meu perfil. Bom, meu nome é Roberto Malé, eu sou ator e professor de atores há muitos anos, né? Eu sou gaúcho de Porto Alegre, comecei não sei nem se eu chamo isso de carreira, mas enfim, o meu ofício em, em 77, eu fiz o primeiro curso de teatro. Mas passei a ensinar lá por volta de 89, 88, 89. Eu comecei a me dedicar mais ao ensino e de lá para cá, o foco mesmo do meu trabalho é pedagógico, né? Tenho um espetáculo solo que eu faço há muitos anos, ele estreou em 2001, que é uma adaptação do Lições de Abismo. Sim. Sou diretor de teatro também e, portanto, tem um grupo chamado Grupo Tempo, que durante 10 anos foi muito atuante na cidade de São Paulo, quando eu morava lá. Mas até hoje, esse grupo agora está retomando com uma nova formação, né? Então, eu trabalho também na prática teatral, como criador, mas o foco está no ensino. Eu sou professor na Unicamp, e desde 2015 eu também comecei a me dedicar a um trabalho virtual aqui pela internet, gravando poemas e gravando textos da tradição cristã em 2 lugares diferentes que eu chamei de leituras, poesia e prosa e meditatio, né? Então, e agora nos últimos 2 anos, quer dizer, em 2015 nós fizemos um curso online chamado Encontre Sua Própria Voz, que agora nós retomamos e colocamos de novo à venda, e inaugurou um novo trabalho que eu venho desenvolvendo, que ainda na mesma trilha aí da pedagogia, né? Eu tenho publicado, seja vídeos e lives sobre arte em geral, filosofia da arte um pouco também, e também mais 3 cursos que eu acabei produzindo ano passado, né? Um que é uma continuidade desse Encontre Sua Própria Voz, que chama Leitura em Voz Alta, e que é mais ou menos o que a gente vai tratar aqui, né? É isso. E também um curso sobre a arte do ator, mas do ponto de vista do não ator, ou seja, como é que o conhecimento dos princípios da arte do ator podem ajudar na nossa vida. Fantástico. E depois fiz ainda um 4º curso chamado Arte para Quê, que
é um pouco uma introdução à arte e à importância, né, da arte, uma coisa com a qual você se preocupa, pelo que você Sim, disse, né, exato. particularmente na literatura, mas a Isso. importância da arte na vida humana, né, porque já há muitas décadas, né, o poder avassalador da mídia e, portanto, da arte industrial, ou da indústria cultural, talvez melhor falando, Sim. tomou o espaço da arte no sentido próprio da palavra, né? Então, basicamente é isso. Acho que dá para dar um anel, né, assim. Dá para dar uma ideia e dá para ver que é fera. Meu querido, eu lhe conheci, conheci o seu trabalho, na verdade, não lhe conheci ainda, estou falando com você pela primeira vez agora, mas eu conheci parte do seu trabalho há alguns anos atrás, quando eu não lembro quem foi que compartilhou, ou talvez tenha sido o Bernardo Souto, que tenha compartilhado alguma leitura que você fez no Facebook dele, e eu escutei pela primeira vez. E para mim, que não tinha uma prática tão grande assim de leitura da poesia na época, foi um pouco assustador. Foi um pouco assustador. Ele está lendo de um jeito diferente. Ele está lendo de um jeito muito diferente, na minha visão na época. E depois eu fui maturando essa ideia da leitura de poesia e fui vendo que, na verdade, nós não somos ensinados a ler bem poesia. Nós não somos ensinados a ler bem poesia. Então a poesia sempre parece muito estranha para a gente. Na escola a gente não estuda poesia, estuda letra de música, estuda artigo de jornal, estuda coisas assim, mas não estuda realmente como se lê poesia. E eu vi que ali tinha algo de muito particular e muito diferente do que eu havia visto. E depois é que eu fui entender, depois de muitos anos, é que eu fui entender o que é que você estava fazendo ali, mais ou menos como um direcionamento até de como é que se deve ler poesia. Então, o foco da conversa aqui seria: existe uma boa maneira de ler poesia e como é que se faz? Claro que agora a gente vai entrar na introdução, mais ou menos você vai me falar, a gente vai conversar um pouco se existe ler bem poesia. Existe. Eu acho que e não te preocupa não, se você sentir necessidade de me cortar, me corte, que eu tendo a deslanchar, né, mas não ao monólogo, Certo. a minha maneira de falar. Eu sou basicamente, isso é uma coisa particular minha, quer dizer, eu sou basicamente oral. Para escrever é uma dificuldade enorme. Eu tenho tentado sanar um pouco esse meu defeito, mas sou basicamente oral. Quando eu falo tranquilamente 4 horas, sem sentir. Mas ainda não domino a transposição disso para o plano escrito. Até escrevo, mas sofro muito e demora muito. Então, voltando à tua pergunta, acho que assim, um primeiro problema, e que é de fato sobre o que eu venho pensando e praticando nos últimos anos, é isso que você aponta, que às vezes dá mais certo e às vezes não dá tão certo. Né? Eu gravei aí, ao longo desses últimos 5 anos, mais de 1.000 poemas, né, lá no meu canal. Então, desses aí, eu diria que uns 20, 30% não está bem no lugar. Né? Porque também a minha intenção era muito mais, é muito mais, mas esse foco está se ampliando. Era muito mais dar para as pessoas, né, a chance de entrar em contato com poemas, não é, do que, de fato, fazer uma leitura excelente. Né? Então, mas pensando sobre isso nos últimos meses, ficou muito mais claro para mim que existem 2 níveis de leitura de poesia, que até eu abordo esse primeiro nível nesse curso Leitura em Voz Alta. Porque você disse há pouco que a gente, na escola, né, no Brasil, as pessoas não aprendem a ler poesia. E, no fundo, elas não aprendem a ler. Nós estamos... O buraco ainda mais embaixo, porque muitas vezes o cara quer ler
cara vai ler um poema e ele não entendeu ainda o poema. Ele não está entendendo o que está escrito. Que dirá traduzir isso na sua voz, né? Mas digamos que você já tenha entendido o poema. Entendido no sentido mais primeiro, quer dizer, não é assim explicado, porque a gente sabe que não tem, um poema não tem uma interpretação única. Sim. É aquele verso do Mário Quintana, né, que diz, o poema sempre fala de outra coisa, né? Então, num primeiro patamar, assim, vamos dizer, básico, você tem que ter, antes da leitura propriamente dita, a sua voz tem que estar razoavelmente no lugar. Isto já é um problema, porque quando a gente pensa voz, a gente tende a pensar só essa zona aqui. Sim. Né? A gente esquece do resto do corpo. Em teatro também isso acontece. Muito comum os atores se pensarem só aqui. Agora eu lamento porque tem a expressão facial. Né? Mas eles esquecem do resto, que me levou há uns anos atrás a falar do ator busto, no sentido da estátua. Né? Ele só tem essa parte superior. Então, num primeiro momento, e eu trabalhei isso mais nesse curso Encontre Sua Própria Voz, é preciso fazer ressoar a voz no corpo, especialmente no crânio, né, e não pensá-la só aqui. Porque se eu penso a voz aqui, ó, a diferença é radical. Aqui a minha voz começa a ficar chata, não é? Porque eu estou projetando só aqui, pensando nas cordas vocais, no aparelho vocal. Você, né, dá para sentir, eu imagino, dá para ouvir a diferença. Né? Uma coisa é uma voz que, vamos dizer assim, é orgânica. Outra coisa é uma voz que está recortada, na verdade. Você está pensando, e isso às vezes os exercícios de técnica vocal e de articulação pioram a situação, porque a pessoa fica trabalhando aqui e vai, e fica tudo aqui nisso, né? Ou joga um pouco para o nariz aqui, e a coisa vai ficando cada vez pior a situação. Né? Então, antes da leitura propriamente dita, tem a questão material da voz, orgânica. Né? Mas, digamos que isso já está razoavelmente no lugar. Não é que você precisa ter uma voz já potente, brilhante, para ler poesia. Claro que o ideal é isso. Então, quando vamos para a leitura mesmo do poema, a leitura, me parece, e é isto que, vamos dizer, faz a diferença nas minhas leituras. Eu te confesso que eu não consigo, em geral, eu tento ouvir pessoas lendo poesia e não aguento. Ou porque eles estão num patamar abaixo, ou seja, a leitura deixa eu pegar, eu botei aqui alguns poemas. Deixa eu pegar algum aqui que... o Antero de Quental aqui, por exemplo. Conheci a beleza que não morre e fiquei triste. A pessoa tende a ler quando está abaixo desse patamar mínimo, né, como conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Quer dizer, ela ainda está como que soletrando o poema, se eu posso dizer assim. Sim, sim, sim. Né? Ou então, quando o que é mais, eu não sei se é mais, mas também me desagrada tanto quanto, é quando o cara tenta interpretar, ou seja, carregar a voz com emoção. Algo como: conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Não é? É como se a pessoa... Isso aí é um vício que vem muito da interpretação que a gente está acostumado a ouvir os atores fazerem, não só em poesia, em teatro também, onde, em geral, há uma ilusão de que é possível como que
colocar emoções na voz. O que é um equívoco, é um pensamento equivocado sobre o que seja interpretação teatral. Mas, mesmo que haja uma maneira de você fazer isto organicamente, e há algo como, não sei se eu vou acertar aqui, porque eu não costumo trabalhar assim, mas algo como: conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Aqui já é mais orgânico, né? Mas você ouve isso como assim, o leitor está sentindo a emoção do sujeito da poesia, do autor. Sim. Não do autor, mas do como chamaria isso? Eu lírico. O eu lírico. Exatamente. Sim. Né? Aliás, é essa expressão que estava me faltando, é isso mesmo. Então, ele se coloca no lugar do eu lírico. E não é o que eu faço em geral. Eu me coloco no lugar do autor. Ou seja, e esse eu lírico, vamos dizer assim, ele fica no plano ficcional. Quem ouve projeta isso para o plano ficcional. E ouve mesmo, é como se você ouvisse duas vozes. A minha voz e a voz do eu lírico, que só soa na tua imaginação. Não sei se está sendo muito... Tá dando para entender, sim. Eu espero que o pessoal também esteja entendendo, mas eu estou conseguindo entender, sim. Então, a grande dificuldade é você trabalhar, e eu acho que isso pode ser feito, vamos dizer, de muitas maneiras, no sentido de que cada leitor vai ter ali a sua marca pessoal, né? Você poderia dizer, vai ter a sua interpretação, mas essa interpretação não é um carregar a poesia de emoções ou colocar-se numa situação dramática, a do eu lírico, mas traduzir na sua voz a estrutura sonora, rítmica e semântica do poema. Então é como se são dois patamares. Um patamar em que você, de uma certa forma, desaparece ou se recolhe para que o poema chegue direto ao ouvinte. E na outra, não. Nesse segundo patamar, você encarna o eu lírico e diz isto para o ouvinte. De uma certa forma que isto toma uma dimensão dramática, teatral. Não sei se eu consegui explicar o que eu quis dizer. Conseguiu sim, conseguiu sim. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante, para você ver como o pessoal, na maioria das vezes, está perdido totalmente com a leitura da poesia. Porque muita gente já veio me perguntar assim, olha, não consegui entender tal poema. E às vezes é um poema que, pro leitor que já é um pouco mais trabalhado na poesia, entende facilmente, ou compreende facilmente em todos os seus aspectos. Mas às vezes essa coisa básica não consegue ser traduzida para esse leitor iniciante. E às vezes isso acontece por erros muito, muito simples, assim, que talvez nem cheguem à dimensão desse erro que você falou, da voz, tal, que precisa ser trabalhada, claro, mas um erro até anterior a esse, que é o seguinte: muita gente diz assim, olha, eu não sei como ler poesia, e aí eu vou assistir essa pessoa lendo poesia e ela nem fala, ela lê silenciosamente. Lê poesia silenciosamente. Então, eu acho que a primeira coisa que o pessoal precisa ter noção é que a poesia precisa ser lida em voz alta. A poesia precisa ser lida em voz alta porque ela contém, para conseguir expressar aquilo que ela quer dizer, ela contém um senso rítmico muito forte. Ela contém sonoridade muito forte. E tudo isso influencia nas emoções. Tudo isso influencia na mensagem que ele quer passar, na mensagem do autor.
O pessoal às vezes não entende isso que eu falo, e eu tento explicar de uma maneira mais didática. O pessoal, olha, quando você escuta as quatro estações do Vivaldi, bom, você está vendo ali que tem o verão, que tem o inverno, que tem o outono, que tem a primavera, mas não tem nenhuma palavra ali. Não tem nenhuma palavra ali. Então é claro que o som, ele tem a capacidade de evocar uma emoção, evocar uma sensação, de evocar uma ideia. E, aliado às palavras, quando um bom poeta faz isso, dá para perceber que o som e a palavra que está ali, que não são coisas, que não, não dá para desvencilhar, né? A gente está fazendo só uma abstração aqui, né? Som e palavra, que no fim das contas é a mesma coisa, né? Pertencem ao mesmo gênero, né? O som e o significado semântico da palavra, juntos, eles conseguem provocar a emoção. Então, se você exclui uma coisa, simplesmente não tem como acessar o poema, né? Se você concorda que a explicação é mais ou menos essa. Plenamente. É como alma e corpo, né? Exato. É como alma e corpo. E as pessoas não compreendem isso mesmo. E isso piorou muito na nossa civilização, que é basicamente, por um lado, abstrata, né? Quer dizer, a quantidade... Quando você pensa assim, você fala em palavra, a pessoa imagina a palavra escrita. Ela imagina o sinal gráfico e não o som, né? E além disso, assim, nós vivemos também bombardeados por imagens visuais. Então, assim como quando você diz palavra, a pessoa imagina a palavra escrita, quando você diz imagem, a pessoa imagina imagem visual. Então ela não percebe que o poema que o som é a imagem. Né? Sim, exatamente. Não consegue fazer a relação entre as duas coisas, né? Imagem é tudo aquilo que está na sua memória. Ponto. Então existe, por exemplo, no caso dos atores, que eu trabalho com alunos atores, eles têm muita dificuldade em captar que existem imagens sinestésicas. Ou seja, que você tem no seu corpo, você tem a imagem das emoções guardada na memória. Né? Então, é esse o problema. Dizem que um colaborador do Stanislavski, na década de 30, disse para ele, nós estávamos certos, mas nós não devíamos ter falado em memória afetiva, mas em músculos e nervos. Isto é assim, uma pedra de toque. Porque a memória, quando se diz memória afetiva, na verdade, não é... As pessoas, quando pensam isso e vão fazer teatro, mesmo às vezes pessoas que já fazem teatro há muito tempo, elas imaginam que o procedimento, que o artifício, a técnica da memória afetiva é você lembrar-se de uma situação, digamos, em que você estava triste. E quando você lembra da situação, magicamente, você vive a tristeza. Eu digo, isso não existe. Você pode lembrar de uma situação em que você estava triste e ficar alegre, porque felizmente você não vive mais aquela porcaria. Não é? Então a questão não é essa, você tem que lembrar da situação em que você estava triste e lembrar da condição muscular em que você estava naquele momento. E o que você tem que reproduzir é isso. Aí não precisa mais da imagem, na memória, na imagem da situação. Porque você lembrou da imagem, da condição, vamos chamar assim, do estado de alma. Um estado de alma ele é acompanhado por uma qualidade muscular, física. Sim. E é disso que você tem que lembrar para se colocar na situação. E eu sempre vi uma relação, e eu acho que você pode dizer isso muito melhor do que eu, mas porque assim, não estudei tanto a técnica de atuação, assim, não tenho quase zero de experiência nesse caso. Então, eu sempre vi uma relação entre a técnica da atuação, justamente com essa coisa da memória afetiva que eles falavam, com a interpretação do poema, que é um movimento, eu penso num movimento muito parecido entre essas duas coisas, porque na maioria das vezes
a galera não entende aquilo que está lendo, aquilo que está lendo na poesia, porque não é que sejam é, situações inacessíveis para eles, mas porque eles não fizeram um movimento para perceber aquela situação, para perceber aquele sentimento, para perceber aquela ideia. Então, eu acho que você pode explorar um pouco essa questão melhor do que eu, se existe uma relação entre esse movimento de memória afetiva na atuação com o movimento para a interpretação do poema, o que a gente chama assim, coloquialmente, de se colocar no lugar do poeta, né? Existe, mas assim, aí vamos voltar àqueles dois níveis que a gente falava, né? No lugar do poeta ou do eu lírico. Sim. As pessoas, em geral, elas querem se colocar no lugar do eu lírico. E eu, assim, a minha posição, pelo menos atual, eu não tenho certeza disso que eu estou dizendo, mas a minha posição atual em relação a isto é que isto é um erro. Porque o eu lírico nunca está, na verdade, numa situação dramática. Quer dizer, ele está em tese. Né? Talvez em alguns momentos, quer dizer, quando o eu lírico está falando para alguém especificamente, talvez sim. Você tem quase um diálogo. Né? Aí eu acho que funciona. Eu acho que existem poemas... eu não vou lembrar muito, porque eu não tenho muitos poemas de memória, não. Mas existem poemas em que o eu lírico está falando com a amada diretamente. Sim. Né? Como aquele Aí, mais famoso do Augusto dos Anjos, né? Que é uma conversa, esqueci o nome, mas que ele fala de que escarra essa boca que te beija, ele está conversando com alguém, né? aham, Talvez é, seja isso. exato, quando ele está... Porque quando você pega esse que eu peguei aqui do... Aliás, tem um logo abaixo aqui, eu peguei uma lista de poemas que está... As poesias que eu já gravei aqui nos últimos meses. Eu tinha falado do Antero de Quental, né, que diz: conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Aqui você vê que ele está falando para o leitor. Esse, né, é um sujeito indefinido, vamos dizer assim. Né? E logo abaixo tem o Vontade de Morrer, do Manuel Bandeira, em que ele diz: não é que não me fales aos sentidos. Quer dizer, ele está falando agora com alguém, se eu não me engano, com uma mulher mesmo. Né? É. É, Aí você teria já uma situação mais dramática. Então, aqui, sim, você poderia usar essa memória afetiva, que na verdade é uma memória da condição corporal, quando você vive está vivendo um afeto, né, para te dar um certo apoio. Mas eu não aconselho as pessoas a começarem por aí. Eu acho que se deve começar e ficar durante muitos meses, talvez alguns anos, se você quer de fato ser, e nós estamos precisando disso, né? Como chamar isso? Um recitador, não sei como, se tem uma palavra melhor para isso, um leitor. leitor, né? No sentido próprio da palavra, Isso. deveria ficar nesse primeiro patamar, que é quando você não elimina isso, só que você deixa o eu lírico mais no campo do imaginário, da ficção, e você encarna o eu do poeta ou do leitor. É alguém que está lendo mesmo para traduzir o que este eu lírico está vivendo. Né? Porque aí você vai prestar atenção em algo, por exemplo, uma coisa que eu vejo que as pessoas erram muito, e eu vou pegar de novo o Antero, onde tem uma divisão de verso mais clara, né, que o primeiro verso diz: conheci a beleza que não morre, e aí continua no segundo verso, ou seja, nós temos um enjamã, Sim. e fiquei triste. Como quem da serra, aí um novo enjamã, é isso mesmo, enjamã, assim que se diz?
Eu não sei como é que se diz, eu sei como é que se escreve. Enjambeamento. Mas como se... Meu francês, eu leio bem francês, mas falo mal. No quem da serra, mais alta que haja, né? Então, é um poema difícil de dizer, porque você não pode simplesmente dividir os versos como eles estão escritos, porque isto você vai perder o sentido do primeiro verso, da primeira frase. Sim. Conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Geralmente as pessoas falam, conheci a beleza que não morre e fiquei triste. E, putz, dividiu demais. Agora, se você cair também no outro lado, ou seja, não me dá a divisão do verso, você acabou com o poema. Conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Dá a Perdeu o impressão que é um verso. verso só, né? É. Então, o grande problema, e no segundo verso é mais difícil aqui, é que você articule essas duas coisas. Você mantenha a continuidade da frase e me dê a divisão do verso. Conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Como quem da serra mais alta que haja. Né? Sim. É sutil, mas é isso que faz a diferença. Então, meu conselho é assim, tente traduzir a estrutura sonora dos versos, a estrutura rítmica e sonora dos versos. São duas coisas. Uma coisa são os sons das palavras e outra coisa, a divisão rítmica, né, da frase, do verso. Essas duas coisas são fundamental. Eu acho que o resto advém disto. Sabe? Você nem Porque... precisa estar entendendo muito bem o poema. Se você respeita, o poeta entendeu. Né? É, Quer dizer, exato. é isso que, por que você carrega na interpretação se a estrutura rítmica e sonora do poema já é uma tradução das emoções do poeta? Você não precisa, você simplesmente tem que dar corpo a essa estrutura sonoro-rítmica. Malê, quanto a essa... Inclusive, é Malê ou Malé? Como é que eu leio? Balé, Malé, tá bom. balé. Como é que, por exemplo, uma pessoa que não tem essa dimensão rítmica ou sonora de um poema, o que é que você recomendaria para que ela, pelo que você recomendaria que ela começasse a ler? Porque eu vejo assim, eu vejo dessa forma e talvez tenha algum fundo de verdade ou não, eu sei que funcionou melhor para mim, não sei se funciona para todo mundo. Mas eu, quando comecei a ler poesia, que me deparei com o verso livre, por exemplo, para mim foi muito mais difícil entender essa dimensão rítmica, essa dimensão sonora. Para mim foi muito mais complicado. Eu pensava, bom, isso aqui poderia ter sido escrito em prosa. Na época eu pensava isso. Uhum. Isso aqui poderia ter sido escrito em prosa, justamente por não ter a noção de que existia essa dimensão rítmica. E quando eu comecei a ler poesia em forma fixa, isso para mim ficou um pouco mais claro. Eu primeiro, quando eu tinha lá acho que uns 16 anos que eu comecei a ler poesia, eu comecei com o Augusto dos Anjos, eu já até citei aqui, né? Adolescente de temperamento melancólico. Encontrou Augusto dos Anjos, se encontrou também, né? Aí comecei a ler Augusto dos Anjos e eu comecei realmente a entender um pouco mais dessa dimensão rítmica e dessa dimensão sonora. Então você acha que faz uma diferença a gente começar pelas formas fixas ou não? Você acha que também tem como aprender através dos versos livres? Ou essa diferença não é tão grande porque pela própria leitura intuitiva dá para a gente chegar lá? Como é que você vê essa situação? Eu acho que tem que começar pelas formas fixas. Eu acho que pegar os poetas que são inúmeros na língua portuguesa, né? Eu sempre digo que de todas as artes, aquela em que a gente tem maior número de grandes artistas é a lírica. Sim. É a arte, né? A poesia lírica, nós temos para dar e vender. Não existe outra arte no Brasil em que você tenha tanta gente boa.
Então, nós temos um prato cheio no Brasil. Isso deve dizer alguma coisa sobre nós, né? Sobre o brasileiro, que tem essa coisa. Se fala muito da dimensão musical do brasileiro, né? A musicalidade do brasileiro. E da língua Em portuguesa em parte, geral também, né? é uma língua. Eu cada vez amo mais a língua portuguesa e acho uma pena o que se está fazendo com ela nas últimas décadas, né? Está sendo destruída por várias razões biológicas em geral, né? Então tem que começar pelas fixas e tentar mesmo perceber, brincar com isso, conhecer a beleza que não morre, conheci a beleza que não morre, conheci a beleza que não morre. Tentar pegar a estrutura, não precisa decupar isto, não precisa saber o número de sílabas, Exato. não precisa saber o nome dos, né, Não precisa saber se é um alexandrino, se é um iâmbico, se é nada disso. não, não, isso não importa. Acho que ouvir música também é bom, exatamente porque poesia é música, né? Aliás, na Idade Média, se classificava tudo o que depois a gente vem chamar pelo execrável nome de artes do belo, chamava-se de música. Sim. Né? Quando você pega o trivium, ou melhor, o quadrivium, todas as artes se enquadravam dentro da música. Porque a música trata o quê? Do ritmo, basicamente, né? E das intensidades. Bom, é o que a gente tem em poesia. Então, preocupe-se com, quer dizer, intensidade, né? Os acentos e as divisões rítmicas. Pense só nisso que já basta. Pense não é bem a palavra, porque a gente fala pense e as pessoas ouvem, coloque sua mente racional nisso. E não é disso que eu estou falando. Põe a sua consciência nisso. Né? Pense nesse sentido. Né? Acho que é outro erro que a gente tem quando a gente fala pensamento, a gente identifica com o discurso racional. Né? Quando, na verdade, aí, claro, aí não é à toa que a gente não compreende mais que o próprio cosmos é significativo, que uma árvore é um pensamento de Deus, né? Que Exato. tudo é pensamento, mas não é um discurso. Não, não. Se você não entende isso, você perde a dimensão simbólica das coisas. Né? Exato. As próprias palavras, né? Conheci, quer dizer, ela tem uma estrutura formal aí, que traduz algo. Você não precisa, claro, quanto mais você souber, melhor. Mas você não precisa saber a etimologia da palavra, né? Para que a estrutura formal dela signifique, especialmente se você está lendo um poeta, porque ele escolheu a palavra por isso. E como as pessoas pensam pensamento como um discurso racional, onde a estrutura física das palavras não importa muito, porque importa o conteúdo conceitual delas, elas perdem o que há de especificamente poético na poesia, e, portanto, elas perdem a poesia. Exato. Elas caem naquilo que o Mário Quintana diz, não pergunte o que quer dizer um poema. Um poema não quer dizer nada, ou ele quer dizer muitas coisas. E eu acho que você tocou num ponto chave aí para o pessoal entender o que é o que é o ritmo e o que é o som. Você falou a questão do quadrivium, tudo se enquadrava ali na música, tudo estava dentro da música. Olha, a grande literatura ocidental começa sendo cantada. Acho que esse é o primeiro ponto. Começa sendo cantada. A Ilíada e a Odisseia começa sendo cantada. Até um rapaz, acho que é Leandro o nome dele, não lembro exatamente, mas é que ele tentou reproduzir a Ilíada e a Odisseia de forma cantada. Ele pegou um violão, fez a música, fez em grego, depois traduziu ali pegou a tradução do Carlos Alberto Nunes para encaixar o ritmo e tal. Então, a grande literatura ocidental começa sendo cantada. E também tem a grande música ocidental e tal. E até uma frase do Goethe, que eu me lembrei enquanto você falava, que ele dizia que a
a arquitetura como se fosse a música meio que congelada. Os movimentos da música ali meio congelados, que aí a gente consegue ver a dimensão simbólica do som e do ritmo. Então, eu acho que você pode falar um pouco mais sobre isso. O que o pessoal precisa entender é que o ritmo e o som, eles não são, por exemplo, como a palavra escrita, como você falou. Porque eu tenho muita dificuldade em escrever aqui nos stories, apesar de eu escrever muito, eu posto uns 30 por dia, mas eu tenho dificuldade, e se você ver, sempre vai ter algum erro. Sempre vai ter algum erro de português, de ortografia no meu story, porque eu simplesmente não me acostumei ainda a escrever teclando. Eu me acostumei a escrever escrevendo, que é mesmo escrever, né? Quando eu escrevo a letra A, eu sei que eu estou fazendo a letra A. Às vezes, se eu erro o dedo teclando, escrevo a letra S, passa direto. Porque simplesmente não tem uma dimensão mais nem visual, tanto mecânica, né? Eu tenho a visual, mas não tenho a mecânica, e não tenho a sonora, porque eu costumo ler e dizer ao mesmo tempo. Né? Ler mentalmente e também dizer ao mesmo tempo. Escrever falando, né? Ler falando. Então, o que o pessoal também precisa entender, e eu acho, Malé, que o ritmo e o som são dimensões físicas, como você explicou. E talvez você pudesse explorar um pouco mais isso, o ritmo como uma dimensão física que a gente precisa incorporar para compreender bem o poema, para ler bem o poema. A gente poderia dizer que são físicas, sim, e, entretanto, a dimensão sonora é corporal, enquanto a rítmica é mais abstrata. Ela é mais, eu nem diria a palavra abstrata, porque ela está junto. Ela é imaterial, ou incorpórea, dizendo melhor. Mas é imaterial porque ela é uma relação numérica. Sim. Né? É uma medida. Não é? Então, ela é mais difícil de captar, não é, do que a dimensão propriamente corpórea, né, que nos chega aos ouvidos diretamente, vibra fisicamente. O ritmo não vibra. Né? O ritmo, ele, vamos dizer assim, ele organiza, né? Ele é o aspecto da medida das coisas. Eu comentava que às vezes eu erro exatamente numa leitura porque eu, às vezes, tendo a estender demais as sílabas, por exemplo. Eu tendo a alongar, conheci a beleza que não morre. Né? Aí fica horrível também. Ou seja, você está à medida, e aí talvez outra coisa que a gente precisa lembrar e que as pessoas confundem é ritmo com andamento. As pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. O andamento é a velocidade. Né? Quando você pega uma música, né, o andamento é a velocidade em que ela é produzida. Sim. E o ritmo é a divisão interna do andamento, né, do tempo, vamos dizer assim. Quem estuda música tem um pouco mais. Quem estuda a música sabe um pouco mais, né? Desses conceitos, entende um pouco mais desses conceitos de forma mais fácil, né? E não é à toa que a música entre os gregos, por exemplo, era a primeira arte ensinada. Sim. Entre nós também, quando a mãe canta para o bebê, ela está ensinando música já. É uma pena que depois ela deixe de cantar. É verdade. Porque a dimensão musical, por isso ela né, ela é a arte por excelência, vamos dizer assim, porque ela trata exatamente de como você organiza determinada matéria, que no caso é o som, de uma forma harmônica. Né? Você estrutura ritmicamente um som. Bom, o que o ator faz, por exemplo, né, quando ele cria um gesto, é que ele estrutura também ritmicamente ou harmonicamente as tensões musculares do seu corpo. A matéria agora são os músculos, ou o corpo, mas a dimensão musical é exatamente essa organização
Exato. né? Aí você não tem só o ritmo, você tem a harmonia também, né? Que, em geral, quando você lê, essa harmonia fica um pouco no fundo, porque você não está trabalhando com vários sons ao mesmo tempo, como a música é capaz de fazer na harmonia, né? Hum, Os teóricos da música fazem essa distinção, né? Que o ritmo, ou melhor, o som, a melodia, o ritmo ele está mais ligado ao corpo, porque ele dá a batida aí, né? sim, A melodia, a alma, as emoções, e a harmonia, a inteligência. Quem capta a harmonia é a inteligência, não é nem mais o psiquismo. O psiquismo capta a qualidade emotiva ou emocional né, da frase musical. Mas o que capta a relação entre vários tons tocados ao mesmo tempo é a inteligência, né? exatamente. Então, esses elementos, portanto, é bom que quem queira ler poesia tenha essas noções básicas de música, né? E ouça Inclusive, os grandes compositores, porque, de fato, não só a poesia originalmente era cantada, mas depois ela era falada também. Até ela ser escrita levou muito tempo. Isso só depois da chamada Galáxia de Gutenberg, né, sim, sim. é que começou a haver a disseminação, por causa da imprensa, da palavra impressa, a disseminação dos escritos, que por um lado é muito bom, porque nos deu acesso a muito material, né, que só poderia ser adquirido assim, trabalhosamente, por uma escrita manual, mas também trouxe um problema grave, como é o caso dos computadores também. Nos dão acesso a muita coisa, mas também tem um preço a se pagar aí, que é uma espécie de virtualização de tudo. Se nós já estávamos com dificuldade de tomar posse do nosso próprio corpo, depois dos computadores, isso se tornou muito. É Tanto que as verdade. pessoas elas chegam a achar que fazem sexo pela internet. É verdade. Eles acreditam piamente naquilo, ou seja, o cara está maluco, né? Ele tá perfeitamente maluco e acha que é a coisa mais normal do mundo, né? Exatamente, ele acha que está vivendo no mundo corporal, no mundo concreto. Então, nunca houve uma civilização tão abstrata e, portanto, tão alienada da sua realidade quanto a nossa. E até recebi uma pergunta, a gente recebeu uma pergunta aqui, Malé, do Gabriel Santana, que é meu amigo. Amanhã, inclusive, faremos uma live só com poemas de Páscoa. Leremos só poemas de Páscoa e espero não fazer muita vergonha, porque ainda não sou tão especialista assim. Mas o que importa é que a gente vai transmitir alguns poemas de Páscoa aqui para o pessoal. E ele fez uma pergunta para você, dizendo aqui, perguntando se você chegou a ver alguma coisa desses poetas novos. Falo desses poetas globais, por exemplo, o Braulio Bessa, né, que faz aqueles poemas lá na Globo, ele declama alguns poemas lá na Globo. Se isso de alguma maneira atrapalha o jeito de ler ou declamar poesia. Não sei se você conhece esse pessoal. Nunca ouvi falar do Braulio Bessa. Você está Eu muito também. bem. Continue assim. O Gabriel Santana já ouvi, eu sou amigo dele no Facebook, se eu não me engano. E vejo uma outra postagem dele. Então não saberia responder, porque eu nem sabia que isso está acontecendo. Mas tudo que é evidente que a influência da televisão é extremamente perniciosa, do jeito que a gente a tem hoje, né? Não só no campo da poesia, mas no campo da moral também, no campo do pensamento. Ninguém mais consegue mais articular um É pensamento, verdade. e em parte isto vem da televisão. Eu estava conversando outro dia com uns amigos também sobre a própria dramaturgia televisiva, e nem cheguei a falar nessa conversa, não cheguei a lembrar porque não deu tempo. Eles estavam falando que estavam ouvindo outro dia alguns trechos de uma novela atual e que nem as perguntas tinham.
o diálogo não tinha lógica, o cara dizia uma coisa, o outro respondia a outra, que não tinha nada a ver. Eu imagino que esteja assim a situação mesmo. Mas, porra, na década de 70, a gente tinha gente como o Vianinha, né? Era só o pessoal da esquerda, né? Mas estava lá. A gente tinha gente como o Dias Gomes, Janete Claire, escrevendo novela. Era outro patamar, né? Então houve uma decadência geral e, claro, isso é um círculo vicioso, é uma bola de neve, não é? Porque cada geração que vem fica um pouquinho pior em relação a isso, né? A partir de 70 isso começou a acontecer. Você sabe que a primeira pessoa que escreveu uma novela para televisão foi o Nelson Rodrigues. Para você ver, né? A novela foi 64, se eu não me engano. A novela chamava-se A Morta Sem Espelho. É maravilhoso. Eu queria muito, eu nunca li nada dessa novela, nunca tive informação nenhuma dessa telenovela, senão o título. Sim. Mas isso devia ser uma maravilha. Com certeza. Na década de 70 você também tinha produções de peças com atores de teatro, né, na TV Cultura, eu acho que era. Eu me lembro de uma gravação de Ulisses nada, o Antônio Filho dirigia, e eu me lembro de uma adaptação de Senhora dos Afogados, com Fernando Peixoto, a Lilian Lemmertz. Era um elenco de primeira. Você imagina, as pessoas viam na televisão, na década de 60, viam Nelson Rodrigues discutindo com o Otto Lara Rezende, coisas que desapareceram completamente, né? E nunca mais vão voltar. É o que parece. Um pouco além da pergunta do Gabriel, mas é de fato isso. Se você pegar os jornais da década de 60, vocês que trabalham com literatura diretamente, aquilo é uma pleiade de gênios escrevendo para os jornais. Sim. Raquel de Queiroz, o próprio Nelson Rodrigues, e Otto Lara Rezende, uma enormidade. Eu estou até procurando aqui na minha gaveta, que eu ia mostrar, mas acho que eu não vou achar, que eu consegui uns artigos do Gustavo Corsão, num diário aqui, no Diário de Pernambuco, né? Eu trabalho com venda de livros usados, abri um livro do Corsão que eu consegui para vender, abri o livro e estavam lá uma série de artigos dele do Diário de Pernambuco. Então, para você ver o que é que tinha no Diário de Pernambuco na década de 60, 70, eu acho que é de 70, e o que é que tem hoje, né? Então, foi tudo uma queda. Então, também acho que fique sem conhecer o Braulio Bessa. Eu acho que pela sanidade mental vale bastante a pena não conhecer. Não vou nem saber quem é no YouTube. Não coloco no YouTube. Ele faz umas poesias assim que ele lê lá no programa da Fátima Bernardes. Aí tem musiquinha de fundo, tem imagem triste, toda aquela... não é tão legal, não. E aí o Henrique Sarges fez uma pergunta também, que eu acho que vale a pena, o nosso tempo já está acabando, mas se der para responder aqui. Ele pergunta que tipos de música nos ajudam a compreender o ritmo da poesia. As músicas tradicionais, música música popular, mas música popular vinda do povo, não é música da mídia. Sim. Não é popular no sentido mais, né? As músicas tradicionais populares, música clássica. As populares também, se você conseguir ouvir coisas medievais, né? Tem um pessoal trabalhando com isso, né? Recuperando essas músicas. Então, claro, toda a tradição que vem vamos dizer, da vida concreta do povo. E os grandes clássicos também, né? Isso eu acho que são as duas zonas principais. É verdade. Malé, tem muita gente aqui ainda perguntando, mas eu acho que não vai dar tempo, porque nós temos exatos 2 minutos agora de live. Infelizmente, daqui a pouco o Instagram vai nos cortar. Mas eu agradeço muito você ter aceitado fazer essa live. E a conversa foi realmente muito boa, foi muito esclarecedora. Eu aprendi bastante aqui nessa conversa.
E espero que a gente converse mais sobre isso aqui, porque gostei bastante, fiquei muito feliz. Tá bom, Matheus, estou à disposição. Se vocês quiserem essas perguntas, colocar lá no meu Instagram, depois eu respondo, seja um texto curto mesmo, e se for alguma coisa, eu gravo um pequeno vídeo de resposta. Então podem colocar lá essas que a gente não pôde responder aqui. Eu também agradeço muito, foi um prazer te conhecer, uma alegria. E eu acho, só para terminar em relação ao que a gente falava, eu acho que nós estamos num momento já de refluxo. Que quando a gente chega no fundo do abismo, não tem mais para onde ir também. Exato. Então, eu acho que nós estamos num momento que, nesse teu próprio trabalho, trabalho do Gabriel, do Bernardo Souto, do Santiago também, que eu admiro muito como poeta, em poesia nós estamos até razoavelmente bem, tem o pessoal da Bahia também, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, eu acho que assim, a gente não tem que ficar chorando sobre o leite derramado, não, mas temos que reerguer isso, retomar o contato com a nossa tradição e levá-la adiante. Estudar os nossos poetas, estudar os nossos cantores, os dramaturgos, tudo assim, pré-70, e retomar o caminho, claro, atualizando tudo, em diálogo, mas é preciso a gente tomar posse da nossa tradição. E até Camões não pode ser esquecido, Com né? certeza. Quando eu falei de poesia, você falou das formas fixas, eu lembrei logo, pegue os sonetos do Camões e fique lá, porque aquilo ali já vai te dar uma noção de som, ritmo muito forte. Além de estar inserido na tradição cristã, simbolismo, é a poesia de mais alto nível que a gente tem aqui na nossa língua, não tem para onde fugir, né? Meu É, querido, muito obrigado de verdade. Seu discurso, inclusive, agora no final foi inspirador. E espero que a gente continue com o trabalho assim. E o pessoal que quer fazer mais perguntas ao Alé, vai lá no perfil dele, segue o perfil dele se você ainda não segue e faz as perguntas lá. E quando você abrir novos carrinhos para o curso, não sei se seu curso está disponível, inclusive estou interessado no seu curso sobre Encontre Sua Própria Voz e serei esse seu está aluno. disponível. Está disponível. Esse é o único que está disponível, tá? Lá no meu site robertomalé.com.br você encontra o caminho. Maravilha, então acredito que logo mais serei seu aluno. Muito Será um obrigado, meu prazer. querido. Eu que agradeço, fique com Deus e boa Páscoa para Você todos também. vocês. Para você também, meu caro. Até Até mais. Tchau. mais.